Professor, é um prazer estar aqui fazendo essa mediação com você, com pessoas tão inteligentes que amam história da arte, querem saber mais. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o gênio Leonardo da Vinci, vamos pensar um pouco sobre esse grande gênio da história da arte. E eu estou aqui para fazer a mediação entre você que está assistindo aí do outro lado e o professor Dante, que é esse berço de sabedoria, onde nós aprendemos sempre um pouco, evoluímos sempre um pouquinho, e quando a gente vê, a casa está construída, né, Dante? Toda vez que a gente se edifica, né, a gente põe um tijolinho novo, a nossa mentalidade vai crescendo e, de repente, nós também estamos pensando na história da arte. Sem dúvida, Lucas. Você fez uma figura muito boa da construção. E história da arte é construção sistematicamente. Porque, além do acúmulo de conhecimento que você precisa ter, que só isso não basta, né? Como se fosse a parte estrutural de uma casa, onde você coloca a estrutura de ferragem, depois a alvenaria de tijolos, você precisa também dos acabamentos. E esses acabamentos são as relações que nós fazemos entre os diversos momentos da história da arte, entre o que aconteceu antes e o depois, e o que virá acontecer ainda. Sempre fazendo as relações com o contexto. Quer dizer, de quem é esta casa, deixando a casa com a personalidade do dono. Vou começar com uma pergunta elementar. Quem que foi Leonardo da Vinci? E por que ele é considerado o gênio da história da arte? Leonardo da Vinci foi um homem do seu tempo. Essa é a grande diferença entre outros homens e outros produtores de arte. No sentido amplo da palavra, mais amplo. Leonardo foi um homem que assimilou todo o contexto, seja o contexto filosófico, o contexto tecnológico, as descobertas recentes, ele estava sempre atento. Não é para menos que em 1500 aproximadamente, Leonardo já possuía livros dele. Ele teve aproximadamente uns 40 livros. Isso parece insignificante para a nossa biblioteca, né? Para o tamanho das nossas bibliotecas. Mas em 1500, pensando que a impressão do livro só acontece mesmo com Gutenberg em 1450 e pouco, portanto, pouco tempo para que o livro se expandisse. E Leonardo foi um homem curioso. E a curiosidade o fez aprender, saber e correr em busca do conhecimento. Aprendeu muito e teve um exercício, desenvolveu, exercitando as relações. E é isso que é importante em Leonardo. Leonardo conseguiu fazer as relações daquilo que ele sabia do passado com o presente e propondo alguma coisa, não para o futuro, mas para o absolutamente agora. Leonardo foi um homem do agora. Soube, como poucos, traduzir, seja no âmbito das artes plásticas, da pintura especialmente, embora tenha feito um projeto de escultura e pouca gente sabe. Como pesquisador do próprio corpo, da anatomia, que, curioso, queria aprender e saber o que havia dentro do corpo humano, vamos dizer, daquilo que era proibido até então. E também no âmbito das descobertas e desenvolvimentos de coisas até às vezes reprováveis por alguns, que são os equipamentos bélicos. Quer dizer, Leonardo foi um homem completo. Foi um homem que traduziu o que era necessário, o que se demandava naquele tempo para que houvesse uma renovação, um renascimento. Não é de graça que ele nasceu no próprio Renascimento. E Dante, por que o nome Renascimento? Por que o Leonardo nasceu nesse Renascimento? Porque antes do Renascimento vem o Gótico, é isso? Sim. Vem o Gótico. Sim.
E quando o Leonardo vem, ele faz, de certa forma, nascer a autoria, no sentido de ser um autor, antes, talvez, os artistas trabalhavam para a igreja, para outros lugares, faziam esculturas públicas, talvez não tinham registro, tinha registro, né? Mas especificamente, assim, Leonardo foi a pessoa que falou, o artista é um ser pensante, ele pode raciocinar, ou ele pode pintar novas coisas, ou ele pode criar novas coisas, não só reproduzir, mas criar. O que você pensa sobre isso? Sem dúvida, Lucas. O Leonardo é fruto da transformação do que se chamou de Idade Média, da Baixa Idade Média, e lembrando sempre que Baixa Idade Média é 1300, aproximadamente. A Alta Idade Média, aproximadamente século IV, V depois de Cristo, enfim. Mas ele fez essa passagem daquilo que era a Idade Média, com um pensamento conservador, onde a ciência não era bem-vinda, o desenvolvimento do pensamento filosófico, das expressões eram muito tolhidos. Portanto, a passagem intermediária e final da Idade Média é, como você se lembra, o gótico, o período gótico como período artístico. Mas o período gótico é a preparação para as transformações que virão no Renascimento. Por exemplo, o início das navegações nesse período tratado na história da arte como gótico, 1300, aproximadamente 1350, já fica um pouquinho chamado, alguns chamam já de um proto-renascimento. Enfim, o desenvolvimento, por exemplo, a passagem do sistema feudal para o sistema pré-capitalista ou burguês, portanto, o grande proprietário passa a ser um menor proprietário e muito maior número. Esses proprietários, esses burgueses, que eram ricos, os burgueses desse tempo, todos eram ricos. Eles pagavam, patrocinavam a pesquisa, porque nós que somos da área das artes, sempre pensamos que esses burgueses, esses homens do poder do Renascimento, o início do Renascimento, final da Idade Média, início do Renascimento, sempre pagavam só para fazerem os seus retratos. Não, eles pagavam pessoas que pesquisavam para desenvolver tecnologia, para desenvolver conhecimento. Por exemplo, inclusive, o próprio Maquiavel é alguém, junto com Leonardo, eles eram amigos e trabalharam juntos. O Maquiavel, ele recebia da corte para trabalhar, ele era o secretário do príncipe, o secretário dos homens da corte daquele tempo. Enfim, outras pessoas desenvolviam as questões da geometria, da matemática. O próprio Leonardo desenvolveu trabalhos que podem parecer até estranhos, né? Quando ele vai para Milão, no começo de 1500, ele vai numa missão junto com Maquiavel, ele vai fazer uma missão diplomática, fazer uma média, porque havia problema entre Florença e Milão, uma rivalidade, e eles vão lá para apaziguar um pouco. Enfim, ele acaba trabalhando lá. Ele escreve uma carta para o Duque de Milão, se colocando à disposição dele para fazer qualquer coisa, inclusive as armas, fazer arquitetura. E no final, até muito curioso, e no final ele diz, também, se der tempo, eu posso fazer pinturas também. Imagine. E ele vai e é contratado, começa trabalhando com um trabalho pouco nobre, mas já estava dentro da corte, estava dentro do Palácio Sforzesco ali de Milão, né? E ele começa trabalhando, medindo a temperatura da água para a duquesa de Milão. Veja, ele é que estabelecia a temperatura da água para ela tomar banho. Não sei se fazia isso todos os dias, mas, enfim,
ele fazia esse tipo de trabalho. Ganhava menos do que os bufões. Bufões são aqueles, muitas vezes até anões, né, que eles punham lá na corte para ficar fazendo gracinha. Ele ganhava menos do que os bufões. Mas, à medida que passa o tempo, ele mostra o seu potencial e começa a galgar um espaço que poucos e talvez nenhum outro como ele tenha conseguido. Quanta curiosidade! E mais uma vez, o gênio não nasceu gênio e não sempre foi gênio, ele foi se construindo, é uma construção, né, professor? Sem dúvida. Agora, vejo aí rapidamente que os mecenas, esses que patrocinavam, né, exemplo da família Medici, ou Médici, de Florença, e os Sforza, em Milão, foram grandes patrocinadores. Posteriormente, também ele vai para Roma, ele trabalha no Vaticano, bem no final da sua vida. Depois ele vai trabalhar para o rei francês, né? Ele vai para a França, onde ele morre, e ele sempre trabalhando para alguém. Tem que ser patrocinado. Ele não, assim como hoje existe, por exemplo, existem os institutos de pesquisa, né? FAPESP se conhece bem, enfim, as fundações de pesquisa que pagam os pesquisadores. Naquela época eram as pessoas individualmente que contratavam esses sujeitos para pesquisar para ele. Eles tiravam proveito. Qual foi a contribuição importante de Leonardo no Vaticano? Ele trabalhou pouco tempo. Quando o Milão estava tomada, a cidade de Milão estava tomada pelo rei francês, Francisco II, salvo engano, e o 12, me perdoe, Francisco XII, acho que é Francisco XII. Ele estava ocupada Milão inicialmente, o Leonardo trabalhou, isso voltando, né? Leonardo trabalhou para os Sforza. Italianos, ok. Vem a França, os franceses invadem Milão, tomam para si, administrada pelos franceses. Mas Leonardo foi absorvido. O trabalho de Leonardo, dada a qualidade, foi absorvido. E ele passa a trabalhar para os franceses. Com o passar do tempo, em 1512 aproximadamente, o filho do Ludovico Sforza retoma a cidade de Milão dos franceses e passa a tomar conta novamente da cidade. Leonardo fica assim um pouco dividido e tal. E ele recebe um convite. Dividido, não, ele está um pouco de canto, né? Ele fica um pouco de canto, porque cada senhor ou cada senhorio tem os seus protegidos, né? Aqueles que eles têm interesse das contribuições desses. E Leonardo recebe um convite de um dos membros da família Medici, que era papa. E ele vai trabalhar em Roma, mas ele não se sente bem, ele não trabalha bem, ele vai trabalhar um pouco com saneamento. Veja só, nós entendemos Leonardo somente como esse maravilhoso, esse escandaloso, esse espetacular artista, mas ele foi trabalhar com construção, com projeto de arquitetura e também saneamento lá em Roma. É isso que ele trabalhou. Ele ficou, inclusive, no Palácio Papal. Ele morou lá no Palácio Papal e levou os seus assistentes. Eu estou pensando aqui, uma curiosidade com você mesmo. O que você mais gosta do Leonardo? Se você tem alguma obra, ou se alguma atitude. Eu sei que é difícil, né? Você que conhece a obra completa do Leonardo da Vinci, estudou isso profundamente, eu sei muito bem disso. E vou tentar arriscar aqui para pedir para você destacar alguma coisa, talvez a ousadia, ou talvez até uma obra de arte dele. Ai, Lucas, eu tenho dificuldade nessa sua pergunta, mas eu vou tentar. Eu acho que a curiosidade de Leonardo é que me encanta, porque se Leonardo não tivesse a curiosidade, desde criança, observar o voo dos pássaros, que é uma coisa que ele vai acompanhar sempre. Ele tem uma curiosidade porque ele acreditava que o homem poderia voar, né?
Ele acreditava que o homem poderia sair do plano Terra. E ele estava tendo uma visão, vamos dizer, premonitórica, enfim, e ele não consegue, mas ele sentia que era possível. Então, ele, com essa observação dos pássaros, a observação da água, que é outra coisa que ele gostava tanto, observação das rochas. A Virgem das Rochas, tem duas versões, né? Da Virgem dos Rochedos. A Virgem dos Rochedos, vou falar no singular, mas são duas obras, tem duas variações, né? Porque ele fez uma pintura na Virgem dos Rochedos, que ele pôs o São João Batista, parecendo que é o filho da Maria, e teve uma confusão, ele acabou fazendo uma outra pintura, fazendo essa correção. Mas isso nós temos, inclusive, num curso aí, onde eu esclareço bastante isso. Mas voltando, ele tinha uma curiosidade por pedras, por minerais. Na Virgem das Rochas, por exemplo, nessa pintura, ou nestas pinturas, parece que ele coloca exemplos geológicos muito distintos uns dos outros, que ele conhecia isso também. E isso só aconteceu porque ele era muito curioso. Isso é uma das qualidades que eu vejo nele, que agora, nesse momento, me chama atenção. E posso aqui mencionar. Dante, aqui é uma pergunta da Andréa Nunes, que está nos acompanhando. Ela pergunta: é verdade que existia uma rivalidade forte entre Leonardo e Michelangelo? André. Às vezes, quando lembramos da obra que Leonardo nos deixou, fica difícil nós acreditarmos que ele tivesse algum tipo de comportamento, de atitude menos nobre, vamos dizer assim, porque o que nós temos, o que nós compreendemos de Leonardo é tão grandioso que parece pouco permissível que pensemos nele num ser humano, com as suas idiosincrasias próprias do ser humano. Por exemplo, ciúme, inveja. Esses sentimentos também faziam parte destes homens, assim como fazem parte de nós. Nós também sentimos isso, se formos honestos conosco. Nós também sentimos isso. E Leonardo também tinha. Rapidamente, então, para falar sobre essa questão da rivalidade entre Leonardo e Michelangelo. Só para dar um exemplo, quando a escultura Davi, que fica na Piazza della Signoria, em Florença, né? Fica em frente ao Palácio da Signoria, né? O Palazzo Vecchio. Ficava ali, hoje não é. Tem uma lá que é uma cópia. Hoje, porque a original de Michelangelo está na Academia de Florença. Bem, voltando, pensava-se em mudar de lugar essa escultura. E Leonardo, que era mais velho que Michelangelo, faz parte da comissão para avaliar onde e como transportaria a obra de Michelangelo. Sem dúvida que duas coisas que Leonardo fez. Primeiro, sugeriu ser colocada num lugar de pouca visibilidade, onde não teria a repercussão que uma obra daquela estatura teria num lugar mais amplo, aberto. Ele propõe um lugar fechado, menos visível. 2, propõe que a parte dos genitais fosse fosse coberta com folhagens, porque ele diz que aquele genital exposto perturbava as cerimônias dos governantes. E sendo que o próprio Leonardo, num outro instante da vida, não longe dessa época, ele dizia sobre, e temos que dizer aqui, sobre a questão da exposição do genital masculino, do pênis, enfim, que era mesmo para ser visto, porque era, quer dizer, uma hora ele diz que é para ser visto. Quando ele viu que era obra do Michelangelo,
ele faz essa colocação. Esse é um exemplo. O segundo é quando ele vai para Roma. Quando ele vai para Roma, Michelangelo está lá só desenvolvendo, embora um pouco a contragosto, né? Sabidamente, Michelangelo não gostava muito da relação com o Papa, enfim, né? Mas, inclusive, ele vai fazer o túmulo do Papa Júlio II, e Leonardo está lá e ele sente que Michelangelo está crescendo. E ele faz também observações nesse sentido, claramente, com umas pitadas de inveja ou de ciúme, quem sabe. Mas temos que considerar que os dois foram geniais. E antes vou fazer uma relação entre duas questões. Alguém levantou aí a importância dos mecenas, e os mecenas são esses patrocinadores que são homens. Não pensem que eles faziam isso pelo bem da cultura, eles faziam pelo bem do seu bolso, saibam disso. Essa burguesia, isso não é pecado nenhum, não, absolutamente. Se nós temos, por exemplo, existem empresas grandes, né? Dow Química, parece que é muito grande, né? Ela contrata químicos para desenvolver pesquisa, para fazer mais, nem sei se faz remédios, mas enfim, os laboratórios farmacêuticos contratam os químicos, os cientistas para desenvolver remédios e eles vão ganhar dinheiro. Ótimo, tira a nossa dor, tira nosso sofrimento. A classe burguesa renascentista também fazia isso, pagava, que é chamada de mecenas, né? Chamados por mecenas, aqueles que patrocinam, para render para eles. Quando eles contratavam para fazer os retratos, as pinturas, porque era bom para eles também, viu? Era bom também. Se fosse um retrato, ia ficar na parede lá do palácio, do palacete, ia ser uma maravilha. Se era uma pintura religiosa, muitas vezes eles também comentavam, era uma doação que ele, benemérito, fazia para a igreja, para ver se pagava um pouquinho dos seus pecados. Mas, enfim, voltando, a questão que essa burguesia, com a descoberta da América em 1500, né, de 48, 98, depois do Brasil, sim, enfim, do Novo Mundo, né, do Novo Mundo, que se chama a América em homenagem a Américo, a partir daí eles pensaram em quem estava em Florença e era muito rico, como é que fazia para ter uma navegação? Tinha que ter um porto lá embaixo, na beirada do mar, né? Um porto de saída ali no Mar Tirreno, né? Que é ali no Mediterrâneo, mas na parte do Mar Tirreno, para sair de navio, para as caravelas saírem dali e irem para esse novo mundo que vai se descobrir. Como é que faz para isso? Então, eles pensam realmente em fazer aproveitar o rio Arno, que passa por ali, em Florença, aquele rio bonito, tem as pontes, né? Ponte Vecchio, por exemplo, é o rio Arno, aquele lindo, as fotografias sempre são muito bonitas, e desce, passa por Pisa, que era absolutamente inimiga de Florença, né? Existem até as histórias aí, mas que desceria até o mar. E só que precisaria fazer algumas adaptações de topografias, né? de algumas alterações topográficas. E o Leonardo é que se põe a fazer esse levantamento. Não foi feito, mas para que pudesse haver a navegação desde Florença, que é no miolo. Florença é miolo, né? Toscana. Florença é o miolo da bota italiana, né? Do mapa, no mapa, ela está no centro. Então, para chegar no litoral, precisaria passar pelo rio. Não deu certo, não foi feito. Eles continuaram fazendo outros negócios. Essa associação que o professor faz não é mera informação, é uma associação, né, professor? Você tem a informação e aí, a partir da informação, você consegue fazer essas relações. Existem muitas pessoas, eu não sei o que... Eu também sou Desculpa, eu falei que o Leonardo era curioso, e agora, se eu me meter a dizer que eu também sou curioso, posso estar sendo um pouco pretensioso, parecendo estar querendo uma certa associação com o Leonardo, longe de mim. A questão é que ser curioso nos impele ao aprendizado. Por isso que toda criança deve ser estimulada à curiosidade. Bem, essa é outra questão pedagógica,
para a formação do homem. Isso é muito bom. Mas existem muitas pessoas que sabem, aprendem a história da arte. Isso é uma coisa. Se você pega um livro, o livro tem todos esses movimentos, fala sobre eles. Se você pega 2 livros, você aumenta. Se você pega 3 livros, 10, 20, 50, e na sua vida toda, dependendo qual o tempo de vida, você teve a oportunidade de ter não só contato com o livro, mas com a própria obra. E a curiosidade, o ímpeto de cada um, a alma de cada um, eu acho que isso diferencia. Eu prefiro falar de mim. Conheço outras coisas, já tive também, já fiz muitos cursos de história da arte, e era muito ruim quando eu percebia que o sujeito sabia datas precisas. Você percebeu que aqui eu vou falar assim, o Gutenberg em 1452, 54, a precisão da data, eu não confesso a você, eu não tenho a precisão da data, mas eu sei todo o contexto. E não muda, 1 ou 2 anos, não vão mudar. Tem pessoas que sabem o horário. Eu tive uma aula, uma passagem com um professor que ele dava detalhes absolutamente minuciosos. Agora, ele não fazia uma relação. A impressão é que ele não associava A com B. E eu prefiro o conhecimento da história da arte quando se faz relações. E é essa a história da arte que eu gosto, aquela que eu tento aplicar, fazendo as relações entre os diversos períodos com seus contextos específicos e mostrando as diferenças e as similaridades. E eu acho que isso está na alma do sujeito. E essa alma que leva o sujeito a buscar. Porque vocês já ouviram falar que existem jogos que o time já ganhou? Ele já ganhou a taça, mas ele tem que fazer o último jogo lá e ele faz um jogo obrigatório, né? Parece que assim, então, fica assim vai fazer um jogo de futebol contando. Se ganhar, se perder, ele já ganhou a taça, ele já é campeão. Então, para marcar o calendário, eu não me lembro o termo aqui, enfim. Eu gosto e trabalho com a alma. Quer dizer, fazendo relações de obras que já vi, obras que não só vi no livro, que não só vi pessoalmente, onde elas estão nos diversos museus no Brasil, do mundo, enfim, e fazer relações, associações. E quando falar sobre uma coisa, um outro mundo vem aqui, que às vezes o Lucas até precisa me interromper, porque eu falo demais. Dante, não só obra que você fez, não só obra que você viu, mas obra que você fez também. Para quem está aí do outro lado nos assistindo e não sabe, o professor Dante Velloni é um dos maiores artistas brasileiros em atividade. Ele é precursor das intervenções urbanas do Brasil, ao lado de Hélio Oiticica, Lígia Clark, Cildo Meirelles e tantos outros artistas. Então, você aí que está do outro lado, ouvindo o Dante falar com tanta paixão, é porque ele é também um artista plástico, que representa o Brasil em várias exposições pelo mundo. Todos os anos, antes da pandemia, ele tinha exposição em vários lugares pelo mundo, ou ao menos viajava pelo mundo para trazer informações novas para você aí que ama história da arte. Professor, sei que existem várias teorias sobre a Mona Lisa, mas qual o senhor considera mais próxima da verdade, conhecendo assim tão bem a respeito da vida de Leonardo? Considerando a obra, a pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci, existe em torno dela muita elucubração e às vezes sem fundamento. A Mona Lisa é uma pintura de Leonardo que foi uma encomenda de seu marido, Giocondo, por isso Gioconda, na época, no Renascimento, nesse período, a mulher ela era tratada pelo nome feminino do marido, muitas vezes, a Gioconda. Ela era uma encomenda, esse homem era um comerciante florentino, muito rico,
Imagine contratar Leonardo da Vinci para fazer um retrato dela. Existiam tantos outros pintores no Renascimento. E ali, em Florença, que tinha a academia. A academia é uma das primeiras academias de formação de artistas em Florença, no Renascimento. E ele contrata Leonardo. Leonardo vai pintar Mona Lisa. Essa mulher fica posando para ele. E ela posa olhando igual eu estou olhando para você. Por exemplo, eu estou olhando para você. Claro que aqui eu estou mais distante, meu olho é menorzinho, né? Enfim, a questão é que ele vai fazer essa pintura e ele coloca, mais do que pintar o retrato, Leonardo vai colocar nessa pintura tudo que ele vinha desenvolvendo em termos de técnica de pintura. Ele estava mais preocupado em desenvolver a técnica do esfumato, né? Da velatura, da veladura, isso é, dos véus, das camadas de pintura sobre a superfície da tela, do que propriamente fazer a pintura, tanto que ele nem entregou essa pintura para ele. Para ele, isso é o marido, e seria para a casa dele, e ele nem entregou. Porque Leonardo trabalhou nessa pintura por longos anos. Aí muita gente pensa em Leonardo trabalhando. Quando eu falo assim, Leonardo trabalhou na Mona Lisa vários anos, tem gente que pensa assim, ele levantava, bom dia, tomava o café, ia, sentava diante do cavalete e ficava pintando. Até à tarde, à noite não, porque não tinha iluminação artificial, ele ia dormir. No outro dia levantava a mesma coisa para... Não. O Leonardo pegava, o Leonardo era um homem inquieto. Ele estava fazendo muitas pesquisas, muitos trabalhos ao mesmo tempo. Ele foi um homem que trabalhou simultaneamente com muitas coisas. E pinturas, inclusive. Então, ele fazia... Hoje ele vinha aqui na Mona Lisa e falava, bom, agora já está seco, então ele precisava para secar. Vamos pensar no inverno. Tem coisas que... Aí, por isso que eu falo, o sujeito que estuda a história da arte, às vezes, não sabe dessas coisas, né? Só estuda a história da arte. Ele acumulou um conhecimento. Mas relacionar, por exemplo, no inverno, a tinta a óleo demora para secar mais do que no verão. E o verão europeu é mais severo do que o nosso, por exemplo. Então, quando ele faz uma camada de pintura, para ele fazer uma sobreposição, para fazer um véu, por isso velatura, para ele fazer um véu com uma tinta um pouco transparente, isso é a característica do véu, por isso o véu transparente, os véus são transparentes. Então, para ele fazer a próxima, e embaixo não está molhado, tem que esperar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, dependendo do inverno. Se tiver umidade, piora. Então, ele mexia hoje, ele só vai mexer novamente daqui 1 mês, 2 meses. Se não, meses mesmo. Meses. E aí ele fazia aquelas camadas que ele conseguiu fazer as passagens tonais, quase como hoje nós vemos numa fotografia. Então, ele faz a passagem, o esfumato, a passagem sem grandes recortes. Então, ele vai passando suavemente de um tom para outro. Isso ele consegue através dos véus, dos tons que ele faz do escuro. Na Mona Lisa, as laterais são mais escuras e aqui a bochecha mais clara. E é normal quando no rosto, né, porque é arredondado, minha testa é mais claro aqui na frente do que na lateral, no próprio meu rosto, enfim. Eu não sou um modelo para isso, mas no caso da Mona Lisa. E essa é uma questão técnica. Então, ele fez, tanto que ele leva a Mona Lisa, já que você quer saber mais sobre ela, ele leva a Mona Lisa para a França com ele. Quando ele vai embora para a França, o rei da França o convida, ele vai embora. E ele morre lá, ela fica lá. Bem, outra questão. Fala-se é que as pessoas, quando há ignorância, impera, é fácil mistificar. Não há misticismo nenhum nisso. Mona Lisa olha sempre para onde você estiver. Onde você estiver aqui, eu estou olhando para você agora. Eu estou nessa imagem, eu até me aproximei um pouco, me dá licença fazer essa experiência aqui com você, né?
Vou fazer assim, eu estou olhando para você, porque eu estou olhando para a câmera. Se você mudar de lugar aí, continuo olhando para você, porque eu estou plano. E esse fenômeno acontece com qualquer imagem a qual observado, quer dizer, a modelo ou modelo, olha para o observador, para aquele que captura a imagem, seja através da pintura, seja através da fotografia. Faça essa experiência. Fotografa, ou veja aí na sua casa uma fotografia bem nítida, de preferência, e que o olhar do modelo vai direto para a câmera, como eu faço assim com você agora. Você observa que onde você for vai acontecer esse fenômeno. A impressão que a figura está olhando para você. Então, isso não é absolutamente mistério nenhum. Ô, Dante, eu fiquei pensando aqui, né? Que isso que é interessante, que é gostoso. A associação. Porque imagina se você treinasse o seu aluno para ele chegar na mesa de um restaurante ou uma conversa que ele está tendo com um amigo dele, falando assim, não, porque em 1727 até 1732 aconteceu isso, isso e aquilo. Mas no dia 14 de agosto de 73 foi aí que ele escovou os dentes. Mas em julho, às 8 horas da manhã, ele pintou o cabelo. Lucas. É verdade. Esse tipo de informação é para o pesquisador que vai fazer uma pesquisa, e aí é necessário, esse conhecimento é necessário. Olha, quando eu fiz um comentário, só fazer uma justificativa, vou justificar aqui, viu, Lucas? Foi excelente a sua colocação, me deu chance de, porque senão alguém fala assim, o professor não gosta de informações precisas. Não. Para compreensão da história da arte, alguns detalhes não são necessários. Quando você afunda, por exemplo, no curso somente sobre Leonardo, vamos dizer, somente sobre um artista. Então, você vai a fundo, você dá detalhes que... Agora, para a compreensão da história da arte como um todo, esses detalhes, essas informações minuciosas são dispensáveis, a meu modo de entender, porque melhor que você. Aliás, essa é a compreensão. A compreensão se dá assim. A teoria da informação, que aqui eu estudei bastante, aliás, estudei semiótica com Décio Pinhatari. Você lembrou do nome dele ontem, né? Você falou do poeta Décio Pinhatari, que foi meu professor, aliás, eu até comentei, um dos professores modelo para mim. Ele também fazia relações. A cabeça dele era um azul. Claro, não estou comparando a minha com a dele, que há um abismo de distância. Mas eu quero dizer o seguinte, que a compreensão é do todo para o detalhe. À medida, não adianta eu passar esse tipo de detalhe, você tiver que lembrar que Gutenberg desenvolveu o sistema de tipos móveis, dizem a prensa, né? A prensa é uma das coisas que precisava para os tipos móveis. Disser o ano precisamente, a cidade, né? Eu me lembro, inclusive, mas, enfim, esse é um detalhe que para agora não importa. Importa que você saiba que Gutenberg desenvolveu isso, e isso foi um dos motivos de expansão do Renascimento, e em meados de 1450. Essa informação precisa. À medida que passa o tempo, você afunda na informação. Mas as primeiras informações, elas devem estar aqui. E nós vamos afundando com o passar do tempo. Obrigado, Lucas. E claro que no momento de curso isso é passado, isso é necessário, isso é apoiado. Mas aqui nessa conversa aqui, que é o que você quer que os alunos possam raciocinar sobre a história da arte.